Depois de 4 Opens nacionais e de uma final muito disputada, eis que 12 magníficos chegaram ao MSC Magnífica para dar corpo à primeira edição do MSC Cruising Golf by Alcon Viagens. A Sport TV acompanhou-os numa aventura que passou por Casablanca, Málaga e Génova. Como disse desde o princípio, desde Belas, esta ideia é fantástica e acho que devia haver mais e até outras companhias, mas acho que essa ideia da OEH juntar a Alcon e a MSC foi fantástica e é para continuar durante muitos anos, penso eu. Eu acho que é muito giro, porque nós parece que andamos com a casa às costas, saímos de um país para o outro, é giro chegar aos campos e falar uma língua completamente diferente e a verdade é que vamos mudando de país. E faz-se bem, apesar de haver algumas pancadas durante o jogo, parece estar-se um bocado mareado, mas a relação total é fantástica e eu acho que é uma experiência gira. A Sport TV também levou assinantes a esta nova aventura. Como os jogadores, também aqui o conceito agradava. O cruzeiro é de facto as férias ideais para qualquer família. E encaixa bem no golfe. É ideal, o jogo são 5 horas, é o tempo que está parado num porto, 5 ou 6 horas é o suficiente para jogar, para se divertir, para conhecer novos campos e fazer novas amizades, de facto. A introdução do golfe no programa do Cruzeiro acho que foi uma mais-valia, porque deu-nos a oportunidade de experimentar 3 campos diferentes, em 3 países diferentes, e isso fez-nos querer chegar rapidamente ao porto seguinte para experimentar um novo campo e novas pessoas. Ao primeiro dia, a primeira baixa na final internacional era confirmada. Um dos 13 magníficos inicialmente apurados ficou impossibilitado de participar. O grupo passava a ser de 12 golfistas que começavam a jogar com o pensamento no triunfo final. O prémio não podia ser mais apetecível. À espera do vencedor estava um novo cruzeiro com destino à escolha a bordo de um dos navios da MSC. Com tempo de jogo limitado, mas perante um cenário fascinante, começavam manhã cedo os primeiros buracos de uma semana de golfe, com 3 paragens em 3 países e 2 continentes diferentes. Um verdadeiro desafio que seria competitivo até final. Esse fator começou a desenhar-se em Mazagan, um campo aberto com o mar como pano de fundo, um campo que recebeu o Cruising Golf de braços bem abertos. He approached us in January and was excited to be able to bring the tournament to a new venue in Morocco. He came, he visited the site, and I think just after driving the course, he realized this would be a good place to bring the tournament. I think it's a fantastic idea. I think it'll promote not only the tournament, showing great venues that they could bring their tournament to, but also I think it'll promote the resort to the players that come, and hopefully we'll get we'll get a buzz going for not only Mazagan but for Morocco as a good golfing destination, because there are a lot of good golf courses here. Com mais de 30 jogadores a pisar o campo marroquino, as atenções centravam-se nos 12 candidatos ao prémio final. Entre eles, uma cara bem conhecida, mas de outras paragens. Russell Latapi mantém a afinidade com áreas verdes, ainda que o desporto seja agora outro. E 18 buracos depois, começavam a aparecer as caras que mais destaque iriam ter até final da aventura. Domingos Roque Pinho e João Carvalho partilhavam a liderança no final dos primeiros 18 buracos. Filipe Fromiovic mantinha o Duda frente debaixo de olho. 37 pontos tinham os 2 primeiros. O vencedor da final nacional, jogada em Torres Vedras, no Campo Real, somava 36 no sistema Stable for Net, utilizado com jogo a 3/4 de handicap. O jogo prometia endurecer no plano da competitividade, mas o final do dia trazia uma nova baixa. Um atraso no horário de entrega do cartão de jogo afastou Carlos Alberto Amaral do grupo dos 12 magníficos.
Daqui para a frente, a luta pelo prémio final ficava apenas com 11 pretendentes. A hora era de regressar a bordo do MSC Magnífica. Próxima paragem, Barcelona. Dois dias depois de Marrocos e com paragem pelo meio em Barcelona, um cenário fantástico no momento em que o MSC Magnífica atracou no porto de Génova. Os golfistas chegavam ao campo de Santana. Da praia para a montanha, quase tudo mudou. O clima, a dificuldade do campo e até a classificação. Génova teve muitas peripécias, mas reforçou o fator de imprevisibilidade desta final internacional. À terceira paragem, o segundo jogo, Génova trouxe novos desafios a todos os participantes. Num campo cravado na montanha, as dificuldades apareceram desde cedo. Um percurso tricky, como alguns tiveram a oportunidade de referir, não permitiu grandes resultados. O que Génova trouxe, isso sim, foi a garantia de um jogo final muito competitivo em Málaga. O grande destaque deste dia foi Ana Paula Saúde. A golfista do Estoril pulverizou a concorrência e saltou do quinto lugar para a liderança. 39 pontos, 71 no aglomerado dos dois jogos e 4 de vantagem sobre o segundo classificado, Filipe Frojnovic, que não foi além dos 31 pontos neste jogo. Ainda assim, o homem do Campo Real conseguiu sair de Génova na segunda posição, depois de ter ultrapassado João Carvalho e Domingos Roque Pinho. Estes 4 jogadores seriam protagonistas de um jogo final extremamente emotivo. Estes eram os dados principais, mas de Génova não ficaram apenas imagens e números positivos para esta final internacional. À semelhança de Casablanca, também aqui a organização teve uma decisão difícil para tomar. O resultado acabaria por trazer um dissabor a 3 dos participantes. Ronald Goddard, Russell Latapi e Roberto Wu seriam desclassificados e já não poderiam sonhar com a vitória final. O motivo foi denunciado pelos próprios, que reconheceram o erro e aceitaram a decisão tomada. Tudo porque o tee de saída dos jogadores estava marcado para as marcas amarelas e estes acabaram por sair das marcas pretas. As imagens ajudam a perceber o texto. O erro não aconteceu em todo o jogo, mas existiu de facto. A organização ficou sem alternativas. A decisão foi comunicada aos jogadores e tornada oficial durante a refeição. Com 2/3 da final internacional já realizada, o grupo ficava reduzido a 8, mas nem por isso a competição perderia interesse. O melhor ainda estava para vir. Por isso, era tempo de regressar a bordo. A casa flutuante deste grupo preparava-se para a nova viagem. Próxima paragem, Málaga, sul de Espanha.
12 finalistas jogaram esta final internacional. Outros 30 jogaram um torneio apelidado de Invitational. Entre eles estiveram 2 assinantes da Sport TV Golf. 2 homens que ganharam direito a participar neste cruzeiro através de um passatempo. Uma frase foi tudo o que lhes foi pedido. Por isso, fomos à descoberta das palavras que valeram o prémio. É de facto o que faz aqui o cruzeiro. O golfe joga-se em qualquer campo de golfe, mas só é verdadeiramente visto na Sport TV. É madrugada e não consigo dormir, nem sei explicar o que estou a sentir. Eu sei que ninguém entende porquê, mas estou a ver o golfe na Sport TV. Conhecidas as frases vencedoras, entramos numa espécie de balanço, ainda antes de terminada a aventura. É pena não ser sábado outra vez, começava outra vez tudo, mais 7 dias, 3 dias de golfe, foi fantástico, foi fantástico. Ficou bem. E o que é que gostou mais, do golfe ou do cruzeiro? Provavelmente do golfe, mas o cruzeiro é de facto as férias ideais para qualquer família. O golfe e o cruzeiro junto, correspondeu às expectativas? Correspondeu, penso que a introdução do golfe no programa do cruzeiro foi uma mais-valia, principalmente para quem gosta de jogar. Deu-nos a oportunidade de conhecer três culturas diferentes, 3 estilos diferentes, em países diferentes, e então acho que foi uma introdução, uma mais-valia, como disse. Juntamente com os familiares, José Bessa Gomes e João Vieira foram, digamos assim, uma espécie de convidados de honra. Participaram, jogaram e saíram com um sorriso na cara. Tudo graças à Sport TV. Na véspera do final deste cruzeiro, a última paragem para golfe, Málaga, Campo del Parador, palco de todas as decisões. E que palco este? Falamos de um local que recebeu o Open da Andaluzia, prova do European Tour, em 2010 e 2011. Estava preparado o cenário ideal para que 4 golfistas decidissem entre si a vitória final. Ana Paula Saúde partia com alguma vantagem. Filipe Frajmovic, Domingos Roque Pinho e João Carvalho seguiam-na de perto. Aos poucos, a líder foi saindo da luta. João Carvalho também sentia dificuldades, pelo que o jogo foi deixando no ar a ideia de que a luta estaria entregue a Filipe e Domingos. Uma espécie de match play em que só um poderia vencer. Filipe partia com 1 ponto de vantagem, mas estava obrigado a triunfar isolado. O fator handicap jogava a favor de Domingos, o único dos finalistas que se apresentou em campo com a ajuda de um caddy, também ele em estreia absoluta. A incerteza era muita e parecia crescer a cada buraco jogado. Por isso, todas as decisões ficaram guardadas para o 18. Ninguém, além dos 4 membros do grupo, fazia ideia de como estava o resultado quando os candidatos pisaram o último green. Do ponto de vista do torneio, este era o cenário perfeito. Para os jogadores, o momento era de enorme tensão, até que alguém decidiu tirar um verdadeiro coelho da cartola. Ponto final nas dúvidas. Filipe Frajmovic festejava e era saudado por todos. Estava, por fim, encontrado o vencedor da primeira edição do MSC Cruising Golf by Alcon Viagens. Como não podia deixar de ser, o prémio foi entregue a bordo do navio. Aí, o vencedor explicou o que lhe ia na alma. Foi muito complicado. Durante todo o jogo estávamos todos nervosos, mas até ao fim, até a Isabel disser quem tem ganho,
Tinha uma ideia, mas foi muita pressão, fogo durante o jogo todo. E durante estes 3 jogos, o que é que foi mais duro? Foram os campos ou os adversários? É assim, até o último jogo a complicação foi em Génova. O campo era muito complicado, muito tricky, muito complicado, e jogamos todos mal. Só houve a senhora Ana que jogou muito bem e saltou para o primeiro lugar. Agora, o último jogo em Málaga é que foi a pressão. Desde o primeiro shot até o último putt, todos nós, eu só falo por mim, mas parece que me vi também nos outros. Teve muita pressão. E também foi uma questão de sorte, porque eu acho que eu tive um pouco mais sorte que os outros todos. E como o golfe é caracterizado pelo fair play, do segundo classificado vieram os parabéns a quem levantou o prémio. Desde o primeiro dia quando eu vim para cá não sabia que o prémio final era outro cruzeiro destes. Quando comecei a passar uns dias aqui comecei a gostar e tive vontade de ganhar o prémio final. Joguei bem no primeiro dia, o segundo o campo era um bocado mais complicado e hoje foi uma boa competição com o Filipe. Acabou por ele ganhar, o golfe é mesmo isto e parabéns a ele. Foi uma luta engraçada que fez suar ambos os golfistas. O Domingos, para mim, é uma pessoa, uma referência. Porque quem em termos de jogador, quem em termos de atitude, se existe uma pessoa que merece este prémio, fora o ter ganho, é ele. Ele é uma pessoa fantástica e é um grande jogador. Portanto, fico orgulhoso de ter ganho e ainda fico mais orgulhoso por ele ter ficado sempre ao pé de mim e por causa de 1 ou 2 pontos, que foi o caso, fez a diferença. Mas ele é uma fantástica pessoa. De primeiro para terceiro, Ana Paula Saúde não deixou de sair satisfeita. Sabe exatamente ao meu desempenho, os outros 2 jogaram melhor, ganharam, ficaram à minha frente e eu acho que isso foi isso, só tenho que os felicitar. Uma experiência diferente, certamente. Se calhar nunca se sonhava em jogar nestes campos, não é? Campos internacionais. A experiência, a relação entre o golfe e o cruzeiro deixa satisfeita, uma experiência positiva? Acho que é um bom complemento para um cruzeiro e acho que realmente um cruzeiro beneficia dos campos. O jogar em campos internacionais apenas me deu uma certeza, é que nós temos campos tão maravilhosos em Portugal. Quando chegamos a Mazagan, que ganhou recentemente um prémio internacional de melhor destino de golfe, e eu olho para o nosso Algarve e acho quantos prémios podíamos nós ganhar em vez de Mazagan. Já da organização vinha a certeza do sucesso, com a satisfação acrescida pelo fator competitividade verificado ao longo de toda a prova. O nível competitivo foi sempre muito bom. Os 8 jogadores que estavam a disputar, por razões, entretanto, que sucederam, que estavam a disputar a final, notava-se que estavam muito estimulados e muito interessados em cada um deles ser o vencedor. E, portanto, isso aumenta a expectativa, isso valoriza o prémio, valoriza o projeto e digamos que não há vencedores à cabeça, o que logo aí é um grande estímulo para que todos os futuros participantes percebam que a competição é pura e dura e interessante. Com todas as declarações, era tempo de perceber o que está reservado para o futuro desta iniciativa ímpar. É um balanço muito interessante e que dá para fazer uma pausa, pensar um bocadinho, ver os pontos que têm que ser melhorados, mas do ponto de vista percentual, digamos que está já numa franja muito acima dos 80%. Ainda é cedo para garantir que o projeto tem continuidade já para o ano? Essas perguntas são sempre difíceis de eu responder. O projeto foi pensado e estruturado há 3 anos, como eu também já tinha dito. No entanto, as 2 empresas, digamos que as promotoras principais, não querendo desprimorar a Sport TV, que é um meio que nós privilegiamos e muito, mas o que é certo é que a palavra final vai ser da MSC e da Alcon, porque são elas que deram o nome, o naming à competição e são elas que terão que ver se querem e depois logo se vê, mas eu estou confiante que sim. A palavra foi passada para os parceiros, por isso, em Lisboa fomos ouvir um deles. Estamos muito felizes com todo o desenrolar do modelo e dos 3 parceiros envolvidos, como todos os parceiros que tiveram connosco de outra forma envolvidos também. Pensamos eventualmente como construir um próximo campeonato para o próximo ano. Mas pronto, estamos em fase de balanço final neste momento. Hoje é o último dia do Cruzeiro, agora os próximos tempos serão de verificação e de balanço.
e então deduzo das suas palavras facilmente que está satisfeito e que faz esse balanço para já extremamente positivo e vê, assim sendo, margem de continuidade, é isso? Acreditamos que sim, para já, obviamente estamos no último dia do Cruzeiro e sendo no último dia há sempre uma grande emoção agregada entre todos os participantes, foi um campeonato deveramente votado e intenso, portanto pensamos que temos contributo suficiente e margem suficiente para alavancar um segundo projeto. Obviamente que vamos ter que fazer um balanço a todos os items, a todas as participações e à interação que existiu entre a OIHGAL com a MSC, mas penso que estamos no bom caminho para continuar. O tempo é para parar e analisar o que foi feito, de forma a poder pensar o futuro da melhor forma. A chegada a Lisboa marcou o ponto final numa semana diferente. Golfe presente num cruzeiro. Os elogios deixam passar a ideia que a iniciativa foi de facto um sucesso. O tempo esse deixará perceber se a dúvida passa a certeza.